Governo ibanês superlota escolas e mantém ambientes favoráveis à contaminação. As escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal vão iniciar o ano letivo de 2022 com salas de aula superlotadas e com todo tipo de inadequação que prejudica o aprendizado dos estudantes, as condições de trabalho dos professores, orientadores educacionais e servidores técnicos administrativos e põe em risco a saúde de todos. Este ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, 26,5 mil novos estudantes ingressaram na rede pública de ensino, os quais se somam a 458.805 estudantes já matriculados na rede. Vale destacar que esse número é de 2020, porque no site da Secretaria de Educação não há atualização de dados do Sistema de Educação Pública desde 2020 e nenhuma previsão para 2022. Assim, na avaliação do Simpro-DF, levando em conta a nova onda da pandemia de Covid-19, o número oficial de estudantes do governo do Distrito Federal, com 2 anos de defasagem e considerando que esse número não representa a realidade, ao todo, em 2022, a rede pública de ensino terá de acolher, no mínimo, mais de 470 mil estudantes em 685 escolas, fora algumas creches. Infelizmente, ao não atualizar os dados do Sistema Público de Educação do Distrito Federal, a Secretaria de Educação coloca em risco os princípios democráticos de transparência da administração pública. E lembra que a política educacional adotada pelo governo Ibanez Rocha se assemelha à do ex-governador Joaquim Roriz, que, dentre algumas desumanidades, superlotou as salas de aula e criou o turno da fome. O Distrito Federal hoje caminha para essa forma de política descontextualizada dos países desenvolvidos, ao fazer a superlotação com pouca ampliação de unidades escolares, inclusive em áreas novas da capital, como é o caso do Sol Nascente. Recentemente, transformada em região administrativa 32 e em processo de urbanização, é considerada a maior favela da América Latina. Com mais de 130 mil habitantes, o Sol Nascente tem apenas 2 escolas-classes, um centro de ensino fundamental e 2 creches. Não oferece escola de ensino médio. Assim, sem novas unidades, basicamente sem ampliação física das escolas existentes e sem concurso público para ingresso de novos professores e orientadores educacionais concursado, a estratégia de matrícula 2022 do governo ibanês para 2022, segundo a diretoria colegiada do Simpro-DF, é a de promover um sucateamento acelerado e a destruição total da escola pública da capital do país, local em que a rede já foi modelo de ensino para o Brasil e o mundo. No entendimento da diretoria, a estratégia é o sucateamento apressado do patrimônio público por meio de uma evidente falta de empenho do dinheiro do Estado em políticas públicas. Na educação, a tática é a superlotação das salas de aula para impor um ensino de massa e prejudicar deliberadamente o aprendizado dos estudantes, que já estão extremamente lesados pela reforma do ensino médio do governo Bolsonaro. Também visa a piorar cada vez mais as condições de trabalho na educação. É certo dizer que as escolas públicas do Distrito Federal passaram por algumas reformas, mas, notadamente, essas reformas foram centradas basicamente na colocação de câmeras de circuito de controle interno para monitoramento de professores.
Houve pouca ampliação das salas de aula e quase nenhuma adequação para o enfrentamento à pandemia e nem para as futuras ondas de contaminação já previstas e anunciadas pela ciência. Também não houve construção de novas escolas para atender à demanda que aumenta todo dia. Vale destacar também que as ampliações de salas de aula de que fala o governo ibanês não visam a atender à política de redução do número de estudantes por sala para garantir qualidade de aprendizagem e garantir um ambiente adequado sanitariamente e sim, para não construir novas unidades. A ideia é mesmo a de superlotar. Em Samambaia, por exemplo, a escola classe 614 tem previsão de ampliação do número de salas de aula para pôr em curso essa política de não construir novas escolas e de encher o espaço de estudantes e de servidores. Essa escola tem pouco espaço físico para todos, até mesmo para sua própria diretoria. O número de estudantes aumenta e a escola encolhe em tamanho no espaço físico e na oferta de professores concursados. O fato é que temos hoje, no Distrito Federal, quase 500 mil de estudantes na rede pública de ensino, e é muito bom saber que ainda podemos atender mais de 26 mil novos. No entanto, pensando na perspectiva da qualidade de ensino e de acolhimento, isso ainda é muito ruim. Importante destacar que o Plano Distrital de Educação prevê a redução de estudantes em sala de aula, o que, comprovadamente, melhora a qualidade do ensino e a aprendizagem dos estudantes. Essa redução do número de estudantes em sala é também uma reivindicação histórica da categoria, o que demanda a construção de novas unidades. Berenice Dark, coordenadora da Secretaria de Política Educacional do Simpro-DF, afirma que é importante ressaltar que o acolhimento aos novos estudantes que já estão na rede, com conforto e segurança em salas de aula pensadas com medidas possíveis para um momento de pandemia, não vai se materializar. Na maioria das unidades escolares, temos muitas dificuldades. Em primeiro lugar, não há construção de novas unidades. E, em segundo, o ambiente em que atuamos nos últimos anos não muda para receber os novos.